iniciando. Esse é o último já? Esse é o tema 3 já. O tema 3 é rapidinho. O tema 3 deu mais slides, acredito. Mas é porque ele fala muita coisa em pouco tempo. Sim. Mas simbora, pessoal. A gente vai falar de revisão do tema 3, tá? Agora é sobre IoT, Digital Twin, né? Os gêmeos digitais, impressão 3D e drones. Tá? O que é o IoT, né? Que é a internet das coisas. Aí inicia o tema entendendo o que é a internet das coisas, que basicamente são aqueles objetos que têm sensores, tipo aquelas geladeiras inteligentes que conseguem pedir comida para você. Isso que é a internet das coisas, no caso, né? Objetos inteligentes com sensores, algum tipo de outra tecnologia, que eles conseguem mandar os dados do gêmeo físico, né? Por isso que é chamada aquela questão de gêmeo digital, para o seu gêmeo digital na rede, que é tipo uma cópia daquele objeto no mundo virtual, onde por ali vai direcionar, por exemplo, para o supermercado, para comprar as coisas e etc. Já dei até explicado o que é gêmeo digital. Enfim. Vamos dar uma pequena lida aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá. Aqui explica que internet das coisas descreve a rede de objetos físicos incorporados a sensores, igual eu falei, software e outras tecnologias, com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Esses dispositivos variam, né, de objetos comuns, domésticos comuns, a ferramentas industriais sofisticadas, né? Bom, é importante reforçar que por meio da computação de baixo custo, nuvem, big data, análise avançada e tecnologias móveis, coisas físicas podem compartilhar e coletar dados com o mínimo de intervenção humana. Tá? Aí, quais tecnologias tornaram a IoT possível? Ela já existe há um tempo a ideia, né? Algumas tecnologias diferentes tornou ela em prática. Bom, o acesso à tecnologia de sensores de baixo custo e baixa potência, sensores acessíveis e confiáveis estão possibilitando a tecnologia do IoT para mais fabricantes. A conectividade, né? Uma série de protocolos de rede para a internet facilitou a conexão de sensores a nuvens e outras coisas para transferência eficiente de dados. Plataformas de computação em nuvem. O aumento de disponibilidade de plataformas em nuvem permite que as empresas e consumidores acessem a infraestrutura que precisam para aumentar a escala sem precisar gerenciar tudo. Né? O machine learning e a análise avançada, né? Com os avanços de machine learning e análise avançada, além do acesso a quantidades grandes e variadas de dados armazenados na nuvem, as empresas podem obter insights de maneira mais rápida e fácil. Deixa eu só aceitar quem solicitou. A Luciana. Embora. Vamos seguir. Não. Isso. Aí tem a inteligência artificial, IA, conversacional. O avanço das redes neurais trouxeram o NLP, né, que é a linguagem de processamento natural, aos dispositivos de IoT, como assistentes pessoais digitais, a Alexa, Cortana e a Siri. Eu espero que minha Alexa não me responda agora. E os tornaram atraentes, acessíveis e viáveis para uso doméstico. Ainda bem que ela não me ouviu, senão ela ia responder. Assinar a alternativa correta sobre a IoT. Os dispositivos que podem usar a IoT variam de objetos domésticos comuns a ferramentas industriais sofisticadas. Realmente, está igual escrito no texto ali. Aí temos algumas aplicações da IoT, né? O professor no vídeo apresentou. Por exemplo, tem a assistência médica. O monitoramento de ativos da IoT oferece vários benefícios ao setor da saúde. Médicos, enfermeiros e assistentes geralmente precisam saber a localização exata dos ativos de assistência ao paciente, como por exemplo cadeira de rodas. Alguém pediu mais para entrar aí, gente? Rápido, Ramon, eu não vi aí, não lembro dele ter falado, mas um dos alavancadores do IoT é o 5G, é banda. Sim, então, na parte de conectividade ali, conectividade, mas pode cair uma pergunta e pode alguém, né? Eu sei que está em conectividade. Mas sim, bem lembrado, o 5G realmente possibilitou o alavancamento da IoT. Bom, quando as cadeiras de rota, que ele está dando um exemplo, né, de hospital, são equipadas com sensor de IoT, elas podem ser rastreadas pelo aplicativo, né,
de monitoramento de artigos para que qualquer pessoa que esteja encontrando por uma possa encontrar a cadeira disponível mais próxima, né? Aí muitos ativos de hospitalares eles podem ser localizados dessa maneira, tanto para garantir o uso adequado e a contabilidade financeira dos ativos físicos em cada departamento. Aí tem a aplicação do transporte na logística. Eles se beneficiam de uma variedade grande de aplicativos, frota de carros, caminhões, navios em trem que possuem estoque podem ser redirecionados com base nas condições climáticas, disponibilidade de veículo ou motorista graças ao seu sensor de IoT. Né? O inventário em si também pode ser equipado com sensores para monitoramento e acompanhamento e rastreamento e controle de temperatura, a parte de inventário. Setor de alimento e bebida, flores e produtos farmacêuticos costumam realizar inventários sensíveis à temperatura, que se beneficiam muito com os aplicativos de IoT, que enviam alertas quando as temperaturas aumentam ou caem para um nível que ameaça aquele produto, né, que está sendo tocado. Aí tem no varejo também, que permite que as empresas de varejo gerenciem o estoque, melhore a experiência do cliente, otimizem a cadeia de suprimentos e reduzem os custos operacionais. Aí tem um exemplo aqui de prateleiras inteligentes equipadas com sensores de peso que podem coletar informações baseadas em RFID, eu esqueci o que significa, e enviar dados para as plataformas de IoT para monitorar automaticamente o inventário e acionar alertas se os itens estiverem com pouca carga, por exemplo. Os beacons podem enviar ofertas e promoções direcionadas aos clientes para fornecer uma experiência envolvente. Deixa eu ver aqui. Aí tem no setor público, mais uma aplicação. São bem abrangentes. Por exemplo, os serviços que pertencem ao governo, eles podem usar aplicativos de IoT para notificar usuários sobre interrupções em massa e até mesmo sobre interrupções menores, por exemplo, serviço de água, de energia ou de esgoto. Bom, os serviços de IoT podem coletar dados sobre o escopo de uma interrupção e implementar recursos para ajudar os utilitários a se recuperar de interrupções com maior velocidade. Aí temos questão 2. É para assinar incorreta sobre a IoT. Os setores de alimentos, bebidas, flores e produtos não costumam utilizar o IoT, sendo que eles utilizam. Então essa é incorreta. Digital Twin é aquela questão do gêmeo digital. Então, bom, a ideia por trás é criar uma réplica virtual completamente fiel a um objeto físico, de modo que esse modelo digital seja capaz de fornecer todas as perspectivas e os dados importantes sobre a utilização do produto. Ou seja, por meio de um modelo virtual de um objeto físico, projetistas, engenheiros, entre outros profissionais, conseguem dimensionar com exatidão como será o resultado final de um projeto e todo o seu ciclo de vida, a partir de uma espécie de simulação. Aí vamos lá, tecnologias que apoiam o Digital Twin. Bom, o professor apresentou 3 tecnologias, né? Aí vamos lá, inteligência artificial. Com os de dados detalhados, o Digital Twin pode ser aproveitado da inteligência artificial e do machine learning para prever condições de uso, buscar por anomalias em seu funcionamento e assim, de maneira mais automática, encontrar respostas para otimizar a si mesmo. O machine learning, conforme foi falado, ele pode ser utilizado como um complemento, né, essa parte de inteligência artificial, possibilitando a criação de melhores modelos de automação. E com o machine learning você pode aproveitar detalhes e previsões sobre métricas, como a vida útil restante de um equipamento ou níveis de estoque para capacitar toda a operação. IoT e Big Data. Para que o Digital Twin funcione, é essencial que os dados operacionais sejam coletados, sua profundidade de treinamento e conexão que suporta a transferência em tempo real para a nuvem só é possível por meio da internet das coisas. Com dispositivos e sensores IoT inteligentes, os engenheiros e os desenvolvedores podem mapear todo o comportamento de um equipamento em campo. Sem o Big Data, simplesmente não seria possível construir um gêmeo digital que replicasse toda a operação do ativo físico. Aí vamos a 3. É para sinal correto sobre o gêmeo digital. Para que um gêmeo digital é essencial que os dados operacionais sejam coletados, sim. Tanto que isso que dá a maioria das características. Vamos lá.
aplicações dos gêmeos digitais, né? Bom, aí o professor até chega a mostrar no vídeo, né? Mas principalmente é usado na indústria. Vamos lá. Ele trouxe alguns dados, está aqui no texto. De acordo com os dados da Markets, o mercado digital Twin, né, em 2019, valia 3,8 bilhões de dólares, pode bater cada um dos 35,8 bilhões até 2025. Até 2025, né? De 3,8 para 35,8 bilhões. Jesus, muito dinheiro. Bom, podemos entender a utilização desse gêmeo digital de três maneiras: produtos, desempenho e produção. O de produto consiste na análise de um teste do produto pela reprodução virtual em todos os seus possíveis cenários, otimizando ao máximo para a situação ideal que deseja atuar, e ainda possibilitando correções mais automáticas de acordo com o feedback do usuário. O de desempenho é semelhante do produto, mas não é. Parece ser semelhante, mas não é. Já que o objetivo é servir como um gêmeo digital com maior foco na otimização de processos, ou seja, ele é criado com base em dados de produção e usa inteligência artificial, machine learning, deep learning, para gerar insights e tomar decisões inteligentes, caso automatizado, sobre como melhorar o desempenho de um ativo físico em determinada aplicação. Já o de produção ele é mais amplo, levando em conta a criação de um gêmeo digital de um sistema produtivo inteiro. Seria a digitalização de todas as partes e etapas de atuação e fabricação de um produto. Esse mapeamento permite maior rapidez dos seus processos e uma manutenção preditiva dos equipamentos envolvidos pelo fluxo constante de informações. Deixa eu aceitar aí que eu vi sininhos. Se eu ouvir sininhos, a gente pediu para entrar. A Paula. E bora. Deixa eu só isso. Gente, esse Digital Twin, ele também é manual, né? Porque é assim que eles se apropriam dos nossos dados. Exatamente. É assim mesmo que eles apropriam dos nossos dados. Essa coisa aí esse back que eles têm aí, na verdade, é para ter todos os seus dados na mão. Sim. E aí ele usa esses dados para fazer aperfeiçoamento, para te espionar melhor, para controlar seus comportamentos de consumo. É para isso que esse negócio é. Imagina você abrir uma geladeira, falar perto dela, poxa, que sede, tem que comprar vamos lá, tem que comprar cerveja. Segundos depois, seja a notificação do seu celular da promoção da cerveja mais próxima. De onde será que ele tirou a notificação? Bom, já está no seu cartão de crédito, você nem aprovou, já está lá. Já está lá, já compraram para você. Eu acho que esse negócio aí vai cair, certamente, o Digital Twin, porque na aula de ontem, que nós gravamos na aula, eu fui um dos caras que falou sobre isso e ele deu um pouco mais, assim, de... Profundidade? Não, de deep nessa história. Uhum. Mas, cara, essa é uma das armadilhas, claramente, que não tem controle. E por isso que a Meta, esse povo todo aí, vai cair na legislação de todos os países do mundo. Por causa do Twin. É isso. Você manipula como você quiser. Exato, você tem os dados de quem você quiser, entendeu? É um bagulho realmente absurdo. Tem aquela outra situação também. Hoje as plataformas se propõem em te ajudar no teu projeto e elas acabam te confiscando as ideias, entendeu? Então, o cuidado total naquilo que você tem como ideia, né, para ser repassado para essas questões de plataformas aí, que é só, às vezes, para adquirir aquilo que tu tem na cabeça. Exatamente. É o lado sombrio dos chats da vida. Mas isso, justamente, é isso mesmo. Eu quero ficar amigo deles. Também quero. Eu também, porque eu quero ver se eu pego também um pouco de ideia deles também, né? Aí seria bom. É a isca, né? Não é da isca? A isca e anzol. Isca e anzol. Exatamente. Só a Isabela sabia da isca e anzol lá na aula. História. Deu show. Só a Isabela manjava. Tava mais boiando ontem no começo da aula do que não sei nem o quê. Mas
Você respondeu tudo. Um bocado errado. Tá bom, tá melhor que quem não responde, acredite. Ô, Isabela, o seu twin aí deu uma risadinha junto com você. Foi, a minha gêmea. A Aqui, gêmea meu digital dela. Meu gêmeo digital tá aqui, ó. Tá aí coletando as informações da Isabela. Vou abrir aqui a câmera. Peraí, só um Aí, minutinho. cadê? Aí, ó. Cadê? Deixa eu ver. Minhas gêmeas digitais, ó. Meu Deus, tem duas logo? Então é twin. São gêmeas, ó. Eu realmente tenho gêmeas digitais. E reais. Já é coletada ao dobro, já. Aí é tio Twin, né? Tio Twin. Tio Twin, é isso aí. Meninas, deem risada aí quando vocês acharem engraçado, tá? Pode dar, pode dar. Pra vocês darem risada quando acharem engraçado. Vamos lá, vamos seguir aqui rapidinho, gente. Aí a questão 4 é para assinar incorretas sobre essa questão de gêmeos digitais, tá? Bom, deu que a incorreta é a 5, que é o Digital Twin de desempenho é criado com base em dados de produção e usa o Big Data e Edge Computing para gerar insights. Não, ele não é de produção, tem o outro lá que é de produção. Aí vamos falar um pouco sobre impressão 3D. Entendemos sobre como é feito o processo de impressão em 3D, isso aqui ele explica no vídeo, tá? Visto que, para iniciar o processo de impressão, o primeiro passo é desenhar o objeto 3D em um computador. Assim, o processo de impressão transforma o objeto inteiro em milhares de pequenas fatias, depois que é feito de baixo para cima, fatia a fatia, né? Que é as impressoras 3D. Usando essa ferramenta, podemos imprimir uma bicicleta inteira sem precisar de ferramentas para montar. Segundo o guia Maker de impressão 3D, tem algumas outras aplicações de impressão. Moldes para fabricação, né? Uma das utilidades de impressão 3D se aplica para quem quer fazer uma produção em série. Com alguns moldes, pode-se realizar inúmeras produções idênticas em prazo determinado pelo material utilizado na produção. Protótipos, ainda nessa linha de materialização, temos a impressão de um protótipo de algum projeto já idealizado ou em fase de ideação. É uma ideia que já é bem estabelecida, mas só precisa ser dimensionada e impressa. Assim, a impressão 3D se torna um método prático para a fabricação. Casas, assim como o primeiro carro, a primeira casa já foi produzida com impressão 3D modificada. Caramba. A casa produzida na Rússia com custo de 10, não sei falar esse número, teve suas paredes feitas em uma camada de cimento e foi finalizada em 24 horas. Caraca, 24 horas construir uma casa, tá doido. Órgãos. Atualmente, os órgãos produzidos por impressoras 3D possuem textura e densidade semelhante dos órgãos reais e são usados na instrução acadêmica de estudantes de medicina, na preparação deles, né? Aí, as vantagens de impressão 3D. Ela traz algumas vantagens, como imprimir desde casa tem insumos médicos, não precisa de moldes, viabiliza a produção de formas que não são possíveis ou muito caras em outras formas de produção, mais rápida e barata para impressão de pequenas tiragens. Os desenvolvedores de produto podem produzir protótipos com materiais com diversas propriedades mecânicas e físicas. Aí vamos à questão 5. É para assinar o correto sobre impressão 3D. Vamos lá. Os órgãos produzidos por impressora 3D possuem textura e densidade semelhante dos órgãos reais e são usados na instrução acadêmica de estudantes de medicina e na preparação para cirurgias em todo o mundo. Né? É para instrução, tá, gente? Eles não usam órgão ainda, né? 3D feito nos outros, não. Mas eu acho que não. Drones. Como surgiram os drones? Para compreendermos a utilidade dos drones atualmente, é importante entender o motivo inicial de sua criação, que foi na Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado para realizar funções que arriscariam a vida dos soldados. Hoje, o modelo de drone que conhecemos foi criado pelo engenheiro israelita Abe Karen, acho que pronunciei assim, que achava um absurdo tantas pessoas precisarem controlar o drone de longe. Aí temos as novas aplicações do drone. Eles atualmente podem ser utilizados para vários fatores, mas tem o exemplo da inspeção industrial, que não apenas evita que os funcionários tenham que adentrar ambientes arriscados,
como proporciona a prevenção de outros acidentes, já que fornece informações de inspeção sobre a área. Na construção civil também auxiliando no processo de coleta de imagens aéreas, possibilitando auditorias em obras, fiscalizando obras públicas. Além disso, a estratégia também é econômica de diversas empresas. E até na agricultura também, tá? Com imagens de alta qualidade, a tecnologia permite o acompanhamento de toda a extensão da plantação e até mesmo obter informações como a capacidade de retenção de água do solo, taxa de crescimento e detectar doenças de uma planta a mais de 200 metros de distância. Você viu como os drones evoluem. Aí, para assinar incorreta sobre os drones, a questão 6, o modelo de drone que conhecemos hoje é o mesmo criado na Segunda Guerra Mundial devido à facilidade de controle da época. Não. Também aí seria retrógrado, né? Usar hoje o bagulho da Segunda Guerra. Aí vamos lá. Tecnologias em nuvem. De novo, essa parte de cloud. Bom, introduzimos a computação em nuvem, então o cloud computing, que a gente já viu nos modos matéria anterior, acho que da primeira matéria, ou no terceiro. Enfim, esses recursos geram vantagens substanciais nos negócios, independente da área de atuação. Ela é uma metodologia na qual as organizações podem hospedar suas informações, sistemas e hardware na infraestrutura de um provedor desse tipo. Isso permite o acesso virtual de todos os dados ali armazenados. A adoção desse modelo possibilita que a maioria dos recursos tecnológicos relacionados à ferramenta também sejam adquiridos em forma de serviços, que favorece a estrutura organizacional e o controle mais efetivo dos custos. Vamos lá. Os benefícios é a redução de despesas, mais segurança no armazenamento de dados, maior integração da equipe, mais flexibilidade de serviço. Tô passando meio por cima disso aqui porque a gente já viu isso aqui, tá, pessoal? Essa parte de nuvem aqui, acho que tá até mais fresca. Principalmente questão do benefício, ao meu ver, é meio óbvio. Mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí, vocês falam. Bom, questão 1, tá? Assinar a alternativa correta sobre tecnologias em nuvem. Quando uma organização adota a computação em nuvem, todos os arquivos contendo os documentos mais importantes ficarão centralizados em um único ambiente. Sim, quando você adota a computação em nuvem, todos os arquivos ficam centralizados dentro daquele ambiente. Claro, tem aquela questão de backups que são feitos entre os ambientes e tem o tipo de nuvem que você adota também, que aí adiciona a camada de segurança. Né? Aí vamos lá. Tipos de nuvem: IaaS, PaaS, sem servidor e SaaS. A IaaS é infraestrutura como serviço, é a mais básica de computação em nuvem. Você aluga infraestrutura de TI, que inclui servidor, máquina virtual de armazenamento, rede e sistema operacional de um provedor de nuvem, com pagamento conforme o uso. Platas é a plataforma como serviço. Ele oferece um ambiente em demanda para desenvolvimento, teste, fornecimento e gerenciamento de aplicativo de software. Ele foi criado para facilitar os desenvolvedores a criarem aplicativos móveis ou web rapidamente, sem se preocupar com configuração e gerenciamento de infraestrutura subjacente de servidores, armazenamento, rede e banco de dados necessários para o desenvolvimento. Sem servidor, ela se concentra na criação de aplicativos, né? Sem perder tempo com gerenciamento de servidores e infraestrutura necessário. O provedor em nuvem cuida da configuração, do planejamento, de capacidade e do gerenciamento de servidores para você. As arquiteturas sem servidor são altamente escalonáveis e controladas por eventos, usando recursos apenas quando ocorre uma função ou um evento que desencadeia esse uso. Né? SaaS, software como serviço, é um método de distribuir aplicativos pela internet, né? Geralmente aquela questão de assinatura. Com o SaaS, os provedores de nuvem hospedam e gerenciam o aplicativo de software e a infraestrutura subjacente e fazem manutenções, como atualizações de software e aplicação do patch de segurança. Os usuários conectam o aplicativo pela internet, normalmente com um navegador de web, no celular, tablet ou no computador mesmo. Questão 2. Assinar o correto sobre as PaaS, SaaS e computação de servidores. Com o SaaS, né, que é o Software as a Service, provedores de nuvem hospedam e gerenciam um aplicativo de software e infraestrutura subjacente e fazem manutenções como atualização e aplicação de patch de segurança. Vamos falar um pouco sobre Edge Computing. Edge Computing é uma computação de borda
é qual o processamento ocorre no local físico ou próximo do usuário da fonte ou da fonte de dados. Com o processamento mais próximo, os usuários beneficiam de serviços mais rápidos e confiáveis, enquanto as empresas usufruem de flexibilidade da cloud computing híbrida, né? Então podemos concluir que a Edge Computing é uma das formas como a empresa pode usar e distribuir um pool de recursos por um grande número de locais. Ele pode ser aproveitado principalmente em locais onde a chamada latência, tá? Que é o tempo necessário para que um dado seja captado e processado em uma rede, precisa ser o menor possível. Isso acontece porque o Edge Computing agiliza o processamento de dados recolhidos na rede de IoT, fazendo com que sejam processados perto de onde foram corridos, em vez de precisarem passar para um local central, como em plataformas de cloud computing. Benefícios do Edge Computing. Bom, ela pode ser vista como uma série de círculos em volta de um data center principal. Cada um deles representa uma camada diferente, se afastando dele em direção à borda. O núcleo do fornecedor empresarial são camadas tradicionais que estão fora da Edge e pertencem e são operadas por provedores de nuvem pública, empresas de telecomunicações ou grandes empresas. Edge do provedor de serviço. Essas camadas ficam localizadas entre o núcleo e os data centers regionais, o acesso last mile, e costumam pertencer e ser operadas por empresas de telecomunicações ou provedores de serviços de internet. Também é de onde os provedores atendem vários clientes. Aí tem o no local do usuário final. São as camadas da Edge do lado do usuário final, que podem incluir a Edge empresarial, como por exemplo, loja de varejo, fábrica ou trem, ou de consumidor, como exemplo, temos o carro ou a casa. Tem o dispositivo, que são sistemas independentes, não agrupados em clusters, que se conectam diretamente a sensores atuadores por meio de protocolos fora da internet. Isso representa a Edge na rede. Questão 3. A sinal incorreto sobre o Edge Computing. O Edge Computing pode ser visto como uma série de círculos separados sem uma conexão entre eles. Errado. Ele é uma série de círculos conectados num servidor central. Aí temos algumas aplicações, tá? No varejo, que permitiu levar as operações digitais a altos níveis de eficiência, sem precisar encostar informações na nuvem. Na fabricação também, que como o setor ele requer um longo e cuidadoso processo de análise e detecção de problemas em milhares de pontos em uma única fábrica para evitar falhas que possam afetar a produtividade real, a Edge Computing torna possível, nesse sentido, racionalizar o controle de dados, utilizando dispositivos poderosos para coletar dados cruciais localmente e enviar tudo para soluções em nuvem. A agricultura tem alguns equipamentos como tratores ou plantadores que são equipados com sensores que coletam informações do ambiente e processam imediatamente para ajustar as estratégias, né? Se definiu. Segurança do trabalho também. A Edge Computing facilita a análise de análise em tempo real, quase sem requer o uso da nuvem, com o objetivo de identificar anomalias menores ou incidentes em larga escala. A questão 3. Sobre as aplicações é para assinar a alternativa correta também. A Edge Computing na segurança do trabalho facilita a análise de imagens em tempo real, quase sem requerer o uso da nuvem, com o objetivo de identificar anomalias menores ou incidentes em larga escala. Aí vamos lá, o Web 1.0, 2.0 e 3.0. Que é o 1.0, foi aquela web que iniciou na década de 80 e começou tudo, tá? Lá desde a Segunda Terra, época dos sites estáticos, tá? Geralmente era usado só por empresas e veículos jornalísticos. Ainda era bem passiva a questão da internet mundial. Aí aqui tá falando como é que eram os sites. Era mantido estático, texto hiperlink com poucas imagens e combinações de cores duvidosas. Criar uma página no web era bem complicado na 1.0, tá? Bom, devido a limitações nessa época, não tinha fotografia em alta resolução e os websites basicamente não tinham imagens. Era tudo muito estático. Aí vamos lá. Ele não fala sobre a 2, não. Aqui ele já fala sobre a 3.0, né? Que é a atual, que a gente está chegando, chegou, vai chegar. Não ficou bem claro isso, né? Bom,
Na terceira atualização da internet, os especialistas acreditam que os paradigmas do passado serão rompidos, graças ao excesso de informações disponíveis. Conceitos estabelecidos na 1.0, como autoridade de paz de internet e veículos de imprensa, passam a ser questionados em um nível nunca visto. A 3.0 deve manter a existência de redes sociais, mas elas vão ter um protagonismo muito maior na questão do que na versão anterior, né? Se antes eram usados para entretenimento descompromissado, impulsionar vendas ou fortalecer a reputação de marcas, agora essas mídias sociais adotam um caráter de dependência social. Tá? Alternativa 5, para assinar incorreto, na 2.0 os sites eram mantidos estáticos. Não, isso aqui é do 1.0. Tá? Na 2.0 já é o que a gente utiliza hoje em dia, né? Sites mais fluidos e etc. 3.0, tá? O termo de Web 3.0 surgiu com Gavin Wood, Gavin Wood, cofundador da Ethereum, em 2014. O cientista da computação afirmou que a fase atual da internet está quebrada e deveria passar por um período de renovação. Vista como a terceira geração da internet, a 3.0 é um ecossistema descentralizado online baseado na tecnologia de blockchain. Ou seja, os serviços e as páginas online serão produzidos em uma rede de computadores imutável e que garantirá a funcionalidade deles sem censura e restrições por parte de uma única instituição. As principais características: uma é a descentralização. Hoje os sites e os conteúdos que a gente vê na internet eles são hospedados em servidores centralizados e controlados por uma companhia específica. Já no conceito de descentralização, né, seria viabilizado pela tecnologia de blockchain, ou seja, o conteúdo em circulação seria armazenado em uma cadeia de blocos que não seria controlado por um único membro, mas sim uma rede de computadores interconectada entre si e responsável pela manutenção e segurança da mesma. Bom, outra característica é sem necessidade de autentificação e maior privacidade. Para girar um ambiente descentralizado, as pessoas não precisariam de cadastro e fornecimento de informações pessoais na rede. A conexão será feita diretamente por meio de mecanismos, como carteiras digitais, as quais detêm endereço de identificação. Maior presença de inteligência artificial. A 3.0 promete um maior envolvimento dos computadores e dos robôs na rede, que por sua vez, por meio do machine learning e inteligência artificial, serão capazes de fazer recomendações de conteúdo de forma descentralizada e com maior precisão dos veículos atuais. Ô Paulo, quer falar alguma coisa? Quero. Pode falar para nós. Me ajuda aí. Fala aí. Nessa Web 3.0, se tivesse em prática hoje, Sim. O nosso STF não bloqueava uma rede social, né? Em tese, não. Não. Em tese, não. Não poderia bloquear uma rede social. Porque ela não estaria só aqui no Brasil, né? Essa é uma outra discussão. Então. Bloquearia sim, se qualquer empresa dessa daí que estiver usando a web estiver infringindo alguma lei, alguma regulamentação. Entendeu? Porque mesmo a Web 3.0, ela significa que você tem a prevalência de produzir o conteúdo, mas não quer dizer que você pode produzir qualquer conteúdo que interfira na lei. Não, eu sei. Não, eu estou falando numa interferência do STF, do qualquer coisa. Estou falando nesse contexto, não estou falando da produção do material. Seria mais difícil bloquear um canal, né? Eu duvido. Eu acho que isso vai ser regulamentado de forma que... provavelmente vai ter algum tipo de regulamentação, mas sim, seria um pouco mais complicado. O que acontece não é centralizado. Por exemplo, eu acho que ele está querendo falar que é meio confuso mesmo essa história, sim. Mas é o seguinte, é que hoje, na Web 2.0, a gente depende das grandes empresas. Então, nós estamos hospedados, nossos perfis, nossas contas, nessas grandes plataformas. E aí, pelo conceito de 3.0, quando fala em descentralização, é como se eu fosse minha plataforma. Exatamente. E eu sendo minha plataforma, nesse sentido, ele pode até... Eu não sei como é que na prática isso funcionaria, tá, o Samuel? Mas, assim, ele pode...
como diz o Walter, eu estou sujeita às leis do meu país. De alguma forma, tem alguma regulamentação, né? Eu acredito isso. Agora, como é que na prática funciona? Eu ser minha própria plataforma, eu ter meu próprio. Em tese, você que espaço, teria que se bloquear, se fosse determinado. Não. Gente, é simples. Isso vai evoluir como evoluiu qualquer coisa. Eles começaram pegando páginas de empresa, né? Agora estão pegando os grandes conglomerados e depois vão se ajustar para pegar quem estiver fazendo qualquer coisa na Web.3. Se não for mais nas plataformas, nas gigantes aí dessa área, vai ser tipo assim, quem é que te permite ter acesso à internet Web 3.0? Eles vão lá e vão proibir de te dar o sinal. É simples. Vão cortar o mal pela raiz de uma maneira prática, até regulamentar isso. Mas é claro que o cara que é consumidor pequeno, o cara que é produtor de conteúdo pequeno, não vai estar sujeito a isso. Quem vai se apropriar dessas histórias também, com o passar do tempo, são as grandes corporações. Sim. Elas vão entrar nesse negócio da Web 3.0. Aliás, hoje, elas financiam os encontros de Web 3.0, elas já fazem isso, nesses encontros que você vê aí de blockchain, de criptomoeda. Quem patrocina são as empresas que já estão nisso. Sim. Então, elas já estão... O que elas querem fazer? Elas querem popularizar a discussão, porque elas querem ter domínio. Isso não vai acabar. Isso não vai... Isso aqui é um sonho. Não, concordo. Mas vai acabar gerando uma descentralização, vamos supor assim, de fachada. Onde, no fundo de tudo, ainda as grandes empresas que vão estar dominando. Não tem jeito. Sim, já estão correndo atrás disso. Já estão correndo atrás. A maior descentralização hoje ela está acontecendo por conta dos armazenamentos em cloud, entendeu? As grandes empresas como a AWS, essas empresas elas são muito fortes. E a AWS ela trabalha muito forte na questão do armazenamento em cloud, né? Tem várias outras que também fazem isso, o Google faz, outros fazem também. Mas a questão do armazenamento pessoal, ele vai passar a ser descentralizado. Por exemplo, eu tenho a minha conta no Google, tenho lá uma certa quantidade de 15, lá não sei o quê, que eu posso armazenar os meus arquivos lá. Vai chegar um momento que essa quantidade de arquivo, ela não vai ser mais suficiente. Eu vou precisar de mais repositório para eu poder colocar minhas imagens. E por conta disso, eu vou ter que contratar mais espaço para que eu possa armazenar os meus. Com a blockchain não é diferente, né? Os números de repositórios eles vão se tornar muito maiores, né? Pela questão da quantidade de volume de informações, de imagens, de textos, de tudo quanto é coisa. E aí é aí que as empresas vão passar a ganhar dinheiro com a gente. Porque para você fazer os seus armazenamentos, você vai ter que pagar. Não tem jeito. Você vai trabalhar de uma forma descentralizada, mas pagando por aquilo que você faz, né? Sim. E aí, quando você, por exemplo, fizer que não for pago, você é muito, muito, muito limitado para você fazer suas coisas. Muito dependente, né? É isso. Sim. Realmente concordo. Vai ser nesse ponto aí. No fim, por baixo dos panos, mesmo com a história de descentralizado, os grandes poderes ainda vai ser bem, bem centralizado. Né? Aí vamos continuar aqui, 3.0, falando um pouco sobre blockchain e criptomoedas. Né? Bom, a blockchain vai ter um papel fundamental no 3.0, já que é a tecnologia que permite a criação de blocos para o trânsito de cadeias de dados de modo seguro, anônimo e independente. Embora esteja associado às criptomoedas, apontadas como sucessora do dinheiro físico, a blockchain terá um papel fundamental na web futurística. Há estudos voltados para o uso da tecnologia para transações financeiras, segurança corporativa e governança, tanto de empresas quanto de órgãos governamentais. Aí temos a questão 3, é para assinar correto sobre a Web3. Vamos lá. A blockchain vai ter um papel fundamental na Web3, já que ela permite a criação de blocos para trânsito de cadeias de dados de modo seguro, anônimo e independente. Aí vamos falar um pouco sobre cidades inteligentes. As cidades inteligentes são espaços urbanos
caracterizados pela utilização generalizada de tecnologia da informação e comunicação, com o objetivo de melhorar a eficiência política e econômica e amparar o desenvolvimento humano e social, promovendo assim qualidade de vida. Sensores, dispositivos e sistemas são responsáveis pela inteligência das cidades. Com eles é possível capturar e integrar um espaço que trafega eficiência e tecnologia. Os estudos de cidade inteligente se iniciou na década de 90, com a finalidade de conceituar o desenvolvimento urbano dependente da tecnologia, da inovação e da globalização em diversas áreas de gestão. Os benefícios e desafios das cidades inteligentes. A gente pode citar um ambiente com maior bem-estar social, mais assertividade na conversão de dados de diversas áreas municipais, saúde, educação, segurança, lazer, meio ambiente, entre outros, e tomada de decisão mais clara sobre os desafios urbanos, e gera indicadores de desempenho para avaliação dessa inteligência da arquitetura humana. O desafio são os financiamentos, né? Se a gente levar em consideração que apenas um mandato não é suficiente para transformar uma cidade em uma Smart City, já encontramos o principal impedimento. É bem alto o gasto que se tem com verbas públicas, dado o orçamento limitado de municípios, por exemplo, para comprar lâmpadas LED, adotar semáforos inteligentes, os sensores de presença de tráfego, de coleta de lixo, entre outros. Câmeras de vigilância também e aplicativos que ajudam a monitorar os horários dos ônibus, por exemplo. Ou seja, que limitante muito é isso aqui também. Bom, as cidades inteligentes no Brasil, segundo o ranking Connect Smart Cities 2021, uma classificação que avalia 75 indicadores para indicar o nível de inteligência das cidades brasileiras. São Paulo é a cidade mais inteligente do país, seguido por Florianópolis. Na capital de Santa Catarina, a rua Vidal Ramos é um exemplo claro de conectividade e modernização. Roteadores Wi-Fi e câmeras inteligentes acessadas por comerciantes e órgãos de segurança pública. Outra iniciativa de destaque é o Monitor, um sistema com inteligência artificial, desenvolvido pela startup Horus Smart Detections, com drones e informações transmitidas via satélites. A solução é utilizada pela prefeitura do município e já detectou 1.200 ocorrências. Aí temos a questão 1, não sei porque não pegou o texto ali, mas tá. É para assinar a alternativa incorreta sobre cidades inteligentes. Bom, Florianópolis é a cidade mais inteligente do Brasil, seguido por São Paulo. Não, é o contrário. São Paulo é seguido por Florianópolis. Ah, tá. Colou depois. Os efeitos, então, dessa parte foi aplicado bugado. 4 práticas para tornar uma cidade inteligente. Desenvolvimento sustentável, com vida cada vez mais nas cidades. Os problemas que surgem ficam piores, pois mais lixo e poluição são gerados, mais rios contaminados e por aí vai. Alguns estudos mostram a relação entre o meio ambiente sustentável e nossa saúde, usando métricas de doenças respiratórias ou expectativa de vida. A poluição, por exemplo, pode ser mais danosa que o cigarro. Dentre as medidas está zerar a emissão de gás carbônico e não produzir mais lixo. Outra coisa interessante é a opção por uma cidade com mais transportes coletivos e bicicletas em vez de carros. Sim. Bueiros inteligentes. Todo ano tem o drama de famílias, né, que perdem os bens em incêndios, em enchentes, no caso. Aí tem o filme sul-coreano Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2020. Aumentou essa discussão, fazendo a gente perceber que é um drama global. Uma solução é um bueiro inteligente, com sensores conectados no sistema para informar quando ele está se enchendo. O sistema pode levar uma equipe de limpeza para o local para resolver o problema com muito mais eficiência. Sistema integrado de saúde. Nairobi, capital do Quênia, é uma das cidades mais populosas da África Oriental, em constante crescimento e também um dos lugares que mais precisam de soluções inteligentes. Na área da saúde, a cidade tem um desafio muito interessante. Segundo Caitlin Docart, fundadora da Flare, empresa de tecnologia em emergências, não falta recursos, como ambulâncias e hospitais. O problema é a falta de um sistema para coordenar as operações. Eles montaram um aplicativo semelhante ao Uber para resolver o problema. Conecta pacientes com médicos auxiliares, aumentando a rapidez e a eficiência de um serviço. Prédios planejados. Falando de segurança pública, uma cidade com resultado fantástico na área foi Medellín, na Colômbia. Antes denominada Cidade do Crime,
Fama gerada pelo famoso traficante Pablo Escobar nos últimos anos, Medellín foi eleita cidade do ano. Poderíamos escolher vários setores que a cidade se destacou. Um deles foi o imobiliário. Aliás, recebeu o que os arquitetos chamam de Prêmio Nobel do Urbanismo, o Lee Kuan Yew World City Prize, acho. Isso acontece pela cultura empreendedora dos últimos anos. O setor recebeu inovações significativas como prédios projetados para tratamento de esgoto e para gerar sua própria energia usando a luz do sol. Gente, só um minutinho. Uhum. Cara, é impressionante. O que isso tem a ver com o metaverso, meu amigo? Nada, mas... Tem a ver com tecnologia, com um monte de coisa. Pode até colocar o 3.0, mas a Smart City está sendo pensada antes da Web 3.0. Pois é. Foi falado aí, sustentabilidade, vem nesse carroção de novidades, mas eu quero encher uma aula com isso daí, com tanta coisa que ele podia falar, você entendeu? Você pode citar uma linha disso, como vai ser usado. O metaverso você pode pôr qualquer coisa, porque se você inventar uma casa que anda e que se move sozinha para qualquer lugar, ninguém vai duvidar disso daí, porque está no metaverso, né? Bom, enfim, você vê quanta página que ele gastou para fazer para isso falar sobre uma coisa que não tem... realmente. E das que interessam, ele não põe uma linha, duas. Essa matéria, metade foi coisa que a gente já viu e outra metade foi basicamente coisa que não tinha muito a ver com o tema de metaverso. Mas é complicado, né? Vamos lá. Assinar a alternativa correta sobre cidades inteligentes, prédios projetados para tratamento de esgoto e para gerar sua própria energia usando a luz do sol são práticas para uma cidade inteligente. Sim. Vamos lá. Cidades inteligentes ao redor do mundo. Aí tem Londres, Amsterdã, Paris. Eu não vou me aprofundar muito nisso, tá, pessoal? Aqui é exemplo de cidade inteligente. Aí vamos lá. Sobre as 4 cidades mais inteligentes do mundo, assinarem correto. Nenhuma dessas cidades tem tecnologia para liberar o Wi-Fi gratuito para seus moradores. Tipo, outra coisa, é uma resposta muito idiota, entendeu? Tá óbvio que isso aqui tem correto, mas assim, também não tem desafio na questão. Ou é uma coisa muito óbvia ou não tem nada a ver. Aí, carros autônomos são aqueles que oferecem algumas funções autônomas importantes da condução e uma direção sem qualquer interferência humana. Dependendo do nível de autonomia, os veículos são configurados sem itens como volante e pedal. Pode pular isso também, viu? Alguns conceitos recentes. Vamos ver. Aqui está falando sobre o primeiro carro autônomo e tal. Depois vocês podem ler. Vamos ver, falar pelo menos a questão. Assinar a alternativa correta sobre carros autônomos. Navilab 1, lançado em 86, foi o primeiro carro autônomo da história. Vamos lá. Como funcionam os carros autônomos? Vocês podem ler um pouquinho, mas... os níveis e tal. Aí é para incorreto. Um veículo de nível 3 nunca solicitará que você assuma o controle. A tecnologia faz o trabalho sozinho. Vamos só dar uma lida no que é o nível 3 aqui. Tá. A tecnologia assume o controle total de direção sem supervisão humana. Nos níveis 3, automação condicionada. Tá. Eles falam, o motorista não precisa ter mãos no volante o tempo inteiro. No entanto, com o nível 3, se o veículo alertar e solicitar que uma pessoa assuma o controle do veículo, o condutor deve estar preparado para isso. Ok, então no nível 3 ele ainda pede, se tiver necessidade. Bateu 10 minutos aí, hein? Bateu os 10 minutos? Vamos lá. Aqui está falando sobre internet das coisas. Assinar a alternativa correta sobre a tecnologia dos carros autônomos. Compartilhamento dessas informações entre os veículos e o sistema em geral conectados a IoT é realizado sem fio. Óbvio, né? Nem ia ser sem fio, né? Em um sistema de nuvem para serem analisados e colocados em uso, melhorando a automação. Não, mas é meio óbvio que ia ser sem fio, né? Que com fio não ia ser. Imagina o carro andando com fio no meio da pista. Vai amarrado. Vai amarrado. Economia integrada digital. As economias digital referem a atividades econômicas que utilizam tecnologias de computação. São produtos e serviços baseados no ambiente digital. A economia se torna digital com a incorporação massiva de tecnologias na produção, comercialização e distribuição de produtos.
Um barulho, deixa eu só ver aqui. Tá. Termina em 8 minutos. Enfim, vamos ver. Distribuição de produtos e serviços, isto é, são agregados aos processos de produtos digitais. A própria internet e uma infinidade de tecnologias para aprimorar a capacidade produtiva de todos os nichos do mercado. Quem compõe a economia digital? Né? Podemos afirmar que o setor digital se trata das tecnologias necessárias para fornecer a infraestrutura de toda a economia digital, da criação e do aprimoramento de computadores e rede de comunicação, a democratização do acesso à internet. Então, o setor da economia digital é composto por meios digitais, como sistemas aplicativos e serviços de pagamento completamente digitais, que surgem nesse contexto. Já o setor da economia digitalizada é formado por segmentos em que os bens e os serviços estão sendo digitalizados, utilizando modelos de negócios digitais, como os e-commerce, indústria 4.0 e mesmo a agricultura de precisão. Aí tem as vantagens aqui da economia digital, meio comparativo. Incorretos sobre a economia digital. Valorização dos trabalhadores, novas portas para novos antigos clientes, inovação aberta e sustentabilidade são as vantagens da economia digital. Agora vamos falso. Vamos lá. Transformação digital. Entendemos que podemos associar a transformação digital com tecnologia, oportunidade de melhoria e mudanças significativas. E quando se fala em transformação digital, devemos pensar no uso da tecnologia envolvendo cultura e pessoas. Ao contrário do que muita gente pensa, a implementação de transformação digital não se dá puramente e simplesmente da utilização de novas tecnologias no contexto profissional. Estamos falando de um processo muito mais amplo que parte de uma mudança cultural, ou seja, algo que leva tempo e precisa de uma adaptação dos gestores e colaboradores. Afinal, são eles que vão aprender a conduzir esse projeto de mudança. Como funciona ela? Ela precisa ser administrada de cima para baixo, o seu funcionamento depende do estabelecimento de diretrizes claras, o marketing das lideranças para aos poucos chegar aos demais funcionários. Os benefícios são incentivos de inovação e criatividade, agilidade nas entregas e flexibilidade para facilitar as constantes mudanças do mercado e nos hábitos dos consumidores. Há um benefício muito especial que ela provoca quando aplicada com competência. Redução de custos, que é a redução de custos, e consequentemente aumento da margem de lucro. Aqui tem um case do Itaú, depois vocês podem dar uma lida mais profunda. Assinar a alternativa correta sobre a transformação digital. A transformação digital é o processo que envolve a utilização de tecnologias digitais para criar novos ou modificar modos de funcionamento de negócios. 4 tendências que estão transformando a economia digital. Vamos lá. Inteligência artificial, que é o alto poder computacional, a disponibilidade da quantidade de dados e os avanços constantes no segmento de redes neurais irão possibilitar cada vez mais inovações no que diz respeito aos produtos e serviços da era da economia digital. O AVs, né, que são os drones, estão em franca ascensão também, e a tendência é que essa tecnologia continue em crescimento também nos próximos anos. Bitcoin, também conhecido como criptomoeda, né? Ela é uma moeda que surgiu em 2009, completamente virtual. Propõe um novo modelo econômico sem governos e instituições financeiras, protegida por criptografia, funciona com base em um conjunto de regras a partir do processamento de computadores. Os bitcoins permitem contratar serviços e comprar produtos em todo o mundo por meio da internet. O número de empresas que aceitam a moeda ainda é pequeno. Fintechs, que são as startups que desenvolvem inovações tecnológicas voltadas para o mercado financeiro. Elas estão rompendo paradigmas desse sistema tradicional, transformando serviços até então pouco digitais, como cartões de crédito, empréstimos, investimentos mais eficientes, seguros, baratos e, acima de tudo, mais amigáveis e próximos do usuário. Vamos lá. Assinar incorretas sobre as tendências de economia digital. O Brasil ainda não tem tantas fintechs quanto o resto do mundo, devido à economia do país. Né? O Brasil tem bastante fintech. Os 3 pilares da economia digital. Tá? Vamos lá. 1 é o ganhar lealdade do cliente.
um mercado competitivo, ganhar a lealdade do seu público não é uma tarefa fácil. E a economia digital já está ajudando diversos negócios a proporcionar experiências cada vez mais personalizadas. Depois tem habilitar a inovação aberta. Ela vai reinventar a relação entre empregadores e colaboradores. Né? E, por último, o último pilar é reforçar a otimização de recursos. Esses recursos não se limitam apenas financeiros, tá? Estamos falando também de recursos tecnológicos, naturais e até mesmo de tempo. A ideia é fazer mais simples e melhor para obter mais com menos, né? E a chave para atingir esse objetivo é a tecnologia. Para assinar a alternativa correta sobre os pilares, as empresas devem compreender esse momento da economia digital para atrair e reter os talentos do futuro. Case de economia digital no Brasil. Tá? Aqui é só mais um case, então não vou aprofundar muito. Assinar a alternativa incorreta sobre os cases digital no Brasil. O Brasil está à frente de países desenvolvidos e algumas economias emergentes, como a da China em relação à economia digital. Aí é difícil isso aqui estar correto. Né? Vamos lá. Sua empresa está pronta para a economia digital? Qual é a facilitação? Após analisar todos os conteúdos, o professor fala aspectos essenciais que nos ajudam a responder se nossas empresas ou as empresas que trabalhamos estão prontas para a economia digital. O primeiro é a importância das marcas se colocarem disponíveis em qualquer lugar a todo momento para os seus clientes. Focar nas soluções online a fim de facilitar a vida pública do alvo. Além disso, é preciso pensar em quais atividades e processos podem ser automatizados ou eliminados quando não sejam de fato necessários. Isso auxilia a sua equipe a otimizar a produtividade e é uma grande vantagem competitiva e financeira. Considerar o modelo home office um outro modelo importante, né? É a economia digital impulsionar ainda mais esse novo modelo de trabalho. Home office e flexibilização de horários podem ser soluções práticas para questões relacionadas ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Não dá para esquecer também de dar importância à experiência do cliente ao marketing digital. Nesse sentido, os principais canais de marketing estão incluídos, sendo assim, investir em boas estratégias e soluções voltadas a nutrir leads é imprescindível. E por fim, digitalize o processo. A execução é mais rápida, com menos falhas, e os colaboradores podem se dedicar a outras funções mais importantes do processo organizacional. E a última questão é o ensinamento correto sobre a economia digital da empresa. Atualmente, encontrar dados de forma manual ainda é mais rápido que digitalmente nos sistemas. Nunca isso aqui vai estar correto. Bom, pessoal, é isto a revisão.